Salve, meu querido aluno, salve, minha querida aluna. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Francisco Mário, sou seu professor de Direito Constitucional e venho aqui hoje, junto com a aprovação PGE, bater mais um papo com vocês nesse projeto sensacional que é o projeto 30 Minutos. Antes de a gente começar o assunto de hoje, já segue o aprovação PGE para não perder nenhuma novidade, para não perder nenhuma atualização. Se você não me segue lá no meu Instagram, Prof. F. Mário. Estou sempre colocando, postando novidades, dicas, atualizações, etc. É um Instagram bem informativo. Olha só, quando vocês pedem, a gente atende. Vocês pedem, a gente faz de tudo para atender o pedido de vocês. E a gente gravou um vídeo anterior sobre dinâmica constitucional no tempo. Nesse vídeo a gente conversou sobre os efeitos de uma nova Constituição, sobre a Constituição anterior. A gente tratou da vigência de uma nova Constituição. A gente conversou também sobre a questão da retroatividade de uma nova Constituição. E eu perguntei para vocês, olha, vocês querem que a gente continue isso aqui? Vocês querem que a gente faça um vídeo agora sobre os efeitos da nova Constituição com relação às normas infraconstitucionais anteriores? E vocês pediram e a gente vai atender. O vídeo de hoje é justamente sobre isso, um tema relevantíssimo, um dos principais vídeos que eu estou gravando para vocês aqui, porque isso aqui chove em prova. Então, dinâmica constitucional do tempo 2, nova Constituição e normas infraconstitucionais anteriores. Tema que eu trato no meu livro, meu xodó, vocês conhecem, né? O diálogo sobre o direito constitucional. Vocês conseguem até vê-lo aqui, ele está aqui no cantinho, ó. Esse aqui está de cabeça para baixo o nome dele, né? Mas é esse aí mesmo. Lá pela editora Juspodium, é um livro em formato de conversa, em formato de diálogo. Os assuntos são tratados com bastante profundidade, mas numa linguagem muito leve. O objetivo da gente aqui foi romper com esse paradigma de que a leitura do direito constitucional tem que ser uma leitura maçante, cansativa, naquela linguagem difícil. Não, a linguagem aqui é uma linguagem fácil, tranquila, é uma conversa, um bate-papo, como eu converso aqui com vocês. Então, pela editora Juspodium, dá uma olhada lá. Normalmente esgota muito rápido, então, se não tiver disponível, você aguarda sair a nova edição. Enfim, dá uma olhada lá. Inclusive, vocês podem baixar algumas páginas gratuitamente para vocês olharem a linguagem. Certeza que vocês vão gostar. Simbora? Então, vai lá, vamos lá. Ó. Conceitos aqui rápidos que a gente tratou. Se você quiser aprofundar esses conceitos aqui, eu recomendo vocês analisarem a aula anterior. Inclusive, já digo de logo, não que vocês precisem essencialmente da aula anterior para compreender o que a gente vai conversar. Vocês conseguem entender. Mas, claro, se vocês analisarem, olharem um vídeo, dinâmica constitucional no tempo primeiro, vai compreender melhor, porque lá a gente trata de conceitos iniciais, que aqui a gente vai passar muito rapidamente. Então, olha só, lembrar o que é o hiato constitucional, que é a interrupção da normatividade constitucional em razão da ausência de adequação. A ausência de adequação entre as normas e as relações de fato. Em razão disso, a Constituição ela deixa de conseguir surtir efeitos práticos. Ela perde a sua eficácia. Né? Se você não conseguir mais adaptar essa Constituição por meio de uma emenda, por meio de interpretação, vai ser necessário o quê? Que venha a atuação do poder constituinte originário. O poder originário vai atuar, né, para criar um novo Estado, uma nova ordem jurídica e uma nova Constituição. Então você vai ter uma nova Constituição e lembrar que esse poder é ilimitado juridicamente. Rapidamente aqui, hein? Isso aqui são lembranças da aula passada. Então a gente viu na aula passada o quê? Primeira conclusão que a gente tirou na aula passada. A nova Constituição passa a vigorar imediatamente. A vigência da nova Constituição é a vigência imediata, salvo disposição expressa em sentido contrário. Então, no seu silêncio, a nova Constituição passa a vigorar imediatamente. Para a Constituição ter uma vigência futura, ela tem que manifestar expressamente nesse sentido. Segunda conclusão, a nova Constituição revoga integralmente a Constituição anterior, salvo disposição nela em sentido contrário. Então, a nova Constituição é totalmente esquecida quando passa a vigorar a nova Constituição, salvo se ela determinar de maneira diferente. E a nova Constituição atinge apenas os efeitos futuros de fatos passados. Ela tem a chamada eficácia mínima. De novo, salvo disposição expressa em sentido contrário. Na aula passada a gente explicou cada uma dessas situações, a gente deu exemplos, enfim, está tudo explicadinho lá. O nosso enfoque agora é outro, galera.
Agora, a partir daqui é assunto novo. O que acontece com as normas infraconstitucionais anteriores quando passa a vigorar uma nova Constituição? Aqui para vocês compreenderem melhor. O que é que a gente vai analisar, para vocês saberem exatamente o que é que a gente vai analisar aqui. Olha só. Na aula passada a gente tratou da seguinte situação. Deixar aqui, ó. Imagine que isso aqui é a linha do tempo. Isso aqui é a linha do tempo. Então a gente tinha uma Constituição Federal, que eu vou chamar de Constituição A, e surge uma nova Constituição. Uma Constituição que eu vou chamar de Constituição B. Se a gente quisesse transformar isso em fato real, a gente poderia colocar aqui, ó, a Constituição Federal de 67, com as alterações feitas pela Emenda Constitucional de 69, e a Constituição Federal de 88. A gente analisou, na aula passada, quais são os efeitos da nova Constituição sobre a Constituição anterior, além da vigência e do sua retroatividade. O que a gente vai analisar agora é um pouquinho diferente. Imagine agora, ó, que antes da Constituição de 88 foi editada uma lei, uma norma infraconstitucional qualquer. Como exemplo, eu vou botar aqui editar uma lei. Imagine que seja uma lei número 1, que foi elaborada, sei lá, em 1975. O que a gente vai responder agora é o seguinte: o que acontece com essa lei número 1 de 75, quando a Constituição de 88 ela passou a vigorar? É isso que a gente vai analisar a partir de agora. E aí a gente tem duas grandes teorias, né? A gente tem várias teorias, melhor dizendo, a gente vai ficar com a teoria principal aqui, que é a teoria da recepção. Olha só, quando a gente tratou nova Constituição e Constituição anterior, a ideia que a gente trouxe para vocês foi a ideia do não aproveitamento. Como regra, a gente não aproveita nada da Constituição anterior, salvo se a Constituição nova determinar algo em sentido contrário. Quando a gente está diante de uma nova Constituição e normas infraconstitucionais anteriores, o raciocínio é completamente inverso. O raciocínio aqui passa a ser o raciocínio do aproveitamento. A nova ordem jurídica instituída, inaugurada, criada pela nova Constituição, ela vai tentar aproveitar ao máximo essas normas infraconstitucionais anteriores. Vale aqui a ideia da continuidade normativa. A nova Constituição ela vai tentar recepcionar essas normas, vai dizer, sejam bem-vindas a essa nova ordem jurídica, para que elas tenham a sua normatividade mantida, continuada. Por que isso? Isso é uma questão muito prática. Se você entende que a nova Constituição ela vai revogar totalmente as normas infraconstitucionais que lhes são anteriores, a gente viveria num caos social. Porque imagina o seguinte, toda vez que a nova Constituição passasse a vigorar, você resetava todas as normas anteriores. Todas as leis anteriores, por exemplo. Olha só o que vai acontecer. Não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, com a nova ordem jurídica, a gente não teria mais nenhum crime. A gente tem que esperar o Congresso Nacional recriminalizar todas as condutas. Outro exemplo, para criar tributo tem que ser eleito. A gente não teria tributo nenhum, o Estado não teria arrecadação nenhuma até que o Congresso Nacional fizesse novamente as normas. Perceberam? A gente teria uma situação de caos social. Então, com relação às normas infraconstitucionais anteriores, a gente vai tentar mantê-las pela teoria da recepção. O que é que diz a teoria da recepção? Lembra dela aqui. A teoria da recepção vale quando a gente está diante de normas infraconstitucionais anteriores à nova norma constitucional. Ela fala o seguinte, que as normas infraconstitucionais anteriores são recepcionadas pela nova ordem jurídico constitucional, desde que, então olha só, tem condicionantes, desde que essas normas preencham determinados requisitos. Então a gente vai analisar a partir de agora quais são esses requisitos, mas vai se ligando já nas ideias. Nova Constituição e Constituição anterior. Vale aqui a ideia do não aproveitamento. Essa é a regra, salvo se a nova Constituição tratar de modo diferente. Nova Constituição e normas infraconstitucionais anteriores. Muda a chave. A ideia agora é a ideia do aproveitamento, da continuidade normativa. A gente vai tentar aproveitar
E a gente se utiliza da teoria da recepção. O que é que diz a teoria da recepção? Que essas normas serão recepcionadas pela nova ordem jurídica incondicionalmente? Não. Desde que respeitados certos requisitos. Vamos a esses requisitos agora. Primeiro requisito para que haja recepção. A gente vai analisar aqui 3 requisitos que são os 3 principais. A constitucionalidade. É o primeiro requisito. A constitucionalidade. O que é que significa isso? Significa, galera, que o parâmetro, né, significa que essa norma que a gente vai analisar se vai ser recepcionada ou não, ela tem que ser constitucional. Isso é óbvio. O que eu preciso que vocês lembrem aqui é o seguinte, que o parâmetro de aferição é o da Constituição em vigor no momento de elaboração da norma. Vou explicar isso para vocês. Vai ficar simplesinho, como vocês vão observar. Então, primeira ideia aqui. A gente vai analisar se aquela lei, bora utilizar como exemplo aquela lei número 1 que eu coloquei para vocês. Essa lei número 1 vai ser recepcionada, a primeira coisa que eu tenho que ver é se ela é constitucional. Como é que eu faço para saber se uma norma é ou não é constitucional? Eu analiso se essa norma é compatível com a Constituição que está em vigor no momento em que a norma foi elaborada. Quando o legislador ele elabora a norma, quando o legislador elabora uma lei, por exemplo, o compromisso dele não é com a Constituição futura, ele não tem um exercício de adivinhação que ele possa, então eu vou fazer essa lei aqui de acordo com a Constituição que nem existe, né? Não faz sentido. Então o compromisso dele é com aquela Constituição que está em vigor naquele momento. Então o primeiro ponto que a gente vai fazer é isso aqui, ó, para ficar simplesinho para vocês aqui. Eu tenho aqui a Constituição Federal A, uma Constituição A, Constituição qualquer. Né? Isso aqui é a linha do tempo. E aqui é elaborada uma lei. Bora utilizar como exemplo aquela nossa lei número 1 de 75. Né? E aqui foi elaborada a Constituição B. Seria a Constituição, por exemplo, de 88. Observe que nesse momento em que o legislador ele elaborou a Constituição, a lei número 1, ele não tinha como adivinhar o conteúdo da Constituição B. Ela nem existia. Então o compromisso dele era com o quê? Com essa Constituição que estava em vigor nesse momento aqui, ó. No caso aqui seria a Constituição A. Então essa lei número 1 ela tem que ser compatível. Preste atenção. Ela tem que guardar compatibilidade formal e compatibilidade material com a Constituição em vigor no momento da sua elaboração. Então imagine que a lei número 1 trate de uma matéria que a Constituição Federal A reserva regulamentação à lei complementar. Então essa lei teria que ser uma lei complementar, sob pena de inconstitucionalidade. Se ela é lei ordinária, ela é inconstitucional, porque o formato dela não é compatível com a Constituição. Além dela ter o formato compatível com a Constituição A, ela tem que ter o conteúdo compatível também com essa Constituição. Imagine que a Constituição Federal A proíbe uma certa conduta e essa lei número 1 permite essa conduta. Então essa lei número 1 será uma lei inconstitucional. Fixa nisso, porque daqui a pouco a gente vai tratar de uma outra situação para vocês não confundirem. Então, a primeira análise que a gente faz, a constitucionalidade. Essa lei, essa norma infraconstitucional, estou utilizando como exemplo uma lei, mas poderia ser outra norma qualquer, ela tem que guardar com a Constituição em vigor no momento em que ela é elaborada a compatibilidade formal material. Então, como a gente está analisando Constituição anterior e nova Constituição, o que a gente vai dizer? Aquela Constituição anterior, com relação a ela, essa lei tem que guardar dupla compatibilidade, a formal e a material. Beleza? Segunda condicionante é a vigência. A norma deve estar em vigor quando do início da vigência da nova Constituição. Então essa norma aqui, que a gente vai analisar se vai ser recepcionada ou não, ela tem que estar em vigor quando a nova Constituição passa a vigorar. Então de novo aqui, ó. Bora dar o mesmo exemplo ali utilizando aquela nossa lei. Minha linha está meio troncha, galera, mas não tem problema não, dá para entender. Então, olha só, Constituição Federal A, imagina o seguinte. Aqui foi elaborada a lei número 1. A lei número 1. E aqui foi elaborada uma outra lei.
a lei número 2. Essa lei número 2, ela revogou a lei número 1. Ocorreu a revogação da lei número 1. E agora a nova Constituição passa a vigorar. Imagine que essa lei número 1 ela seja constitucional. Mas ela foi revogada pela lei número 2. Quando a nova Constituição passa a vigorar, essa lei número 1 ela não mais está em vigor. Ela não mais está em vigor. Será que com a vigência da nova Constituição ela vai passar automaticamente a retomar sua vigência? Não. Ela não vai repristinar. Ela foi revogada já. O que é a repristinação? É a retomada da vigência de uma norma que já foi revogada anteriormente. Então, se a lei número 1 ela já foi revogada, não é porque a Constituição nova passa a vigorar que ela vai retomar sua vigência. Essa é a regra, mas vem a exceção, salvo disposição expressa na Constituição nova. Se a nova Constituição expressamente determinar, essa lei número 1 poderá ser repristinada. Perceberam? Mas se a nova Constituição for silente, não trata dessa repristinação, o que acontece com a lei número 1? Não acontece nada. Ela não estava revogada, continua revogada, e não há que se falar em recepção. Então, para a gente falar em recepção, a lei número 1, a lei que a gente está analisando aqui, ela tem que estar em vigor quando do advento da nova Constituição. Se não tiver em vigor, ela não será recepcionada, salvo disposição expressa em sentido contrário na nova Constituição. E o terceiro requisito. Essa lei ela tem que guardar compatibilidade material com a nova Constituição. Significa que a norma ela deve ter o conteúdo compatível com o conteúdo da nova Constituição. Como assim, Mário? Você falou agorinha que tem que ser compatível formal e materialmente. E você tem que estar falando agora que basta ter uma compatibilidade material. Cuidado. Quando a gente fala que ela tem que ser compatível formal e materialmente, a gente está falando da Constituição que está em vigor no momento que a norma é elaborada. Com relação à Constituição futura, é suficiente que ela guarde compatibilidade material. Que o seu conteúdo seja compatível com o conteúdo da nova Constituição. Se ela tiver o conteúdo compatível com o conteúdo da nova Constituição, ela será excepcionada. Aqui, para ficar mais fácil de compreender. Olha só como é que vai ficar tranquilo agora. Vamos juntando as peças aqui. Então aqui a gente tem a Constituição Federal de 67/69. Bora utilizar a nossa realidade aqui para facilitar. A gente tem aqui a Constituição de 67/69. A gente vai ter aqui uma lei que foi elaborada durante a sua vigência. Nossa querida Lei número 1. E veio a Constituição Federal de 88. Então a situação é essa. Então vamos lá. Com relação à Constituição de 67/69. Com relação a essa Constituição, essa lei aqui ela tem que ser compatível, formal e materialmente. Ela tem que guardar compatibilidade formal e compatibilidade material. Se ela não guardar compatibilidade formal e material, ela será inconstitucional e pronto, portanto é nula. Não tem nem que se falar em recepção com relação à Constituição futura. Porque ela por si só já é inconstitucional, ela é natimorta. Imagine que ela é constitucional, passou no primeiro teste, o teste da constitucionalidade. É o primeiro teste. Passou no teste da constitucionalidade. Primeiro testezinho passou. Vamos para o segundo teste, o teste da vigência. O segundo teste é o teste da vigência. A gente vai analisar se em algum momento essa lei número 1 ela foi revogada. A gente está vendo aqui que ela nunca foi revogada, então ela está em vigor, passou no segundo teste. E vamos para o terceiro teste. O teste da compatibilidade material. O que é que vai se analisar? Se essa lei número 1, o seu conteúdo é um conteúdo compatível com o conteúdo da nova Constituição.
Então observa, o teste da constitucionalidade, ele vai ter como parâmetro a Constituição anterior, no caso a Constituição Federal de 67/69. No exemplo que a gente está dando. Já a compatibilidade material, o terceiro teste, o teste exclusivo da compatibilidade material vai ter como parâmetro a Constituição Federal de 88. Perceberam? Então, se essa lei número 1 ela passar pelos 3 testes, ela será recepcionada. Ela tem que ser constitucional, tem que estar em vigor e tem que guardar compatibilidade material com a Constituição Federal de 88. Passou pelos 3 testes, ela será recepcionada. Não passou em um deles, não haverá uma recepção. Não há que se falar em recepção. Mas imagine o seguinte, imagine que essa lei número 1 ela guarde compatibilidade material com a nova Constituição, mas não guarde compatibilidade formal. Por exemplo, imagine que isso aí não seja uma lei. Imagine que seja, por exemplo, um decreto-lei. Essa norma infraconstitucional que a gente está analisando é um decreto-lei. E a Constituição de 88, ela não prevê mais a figura do decreto-lei. Não há decreto-lei na Constituição de 88. Tem medida provisória, é outra espécie normativa. Será que é possível recepcionar pela Constituição de 88 um decreto-lei? Se a Constituição de 88 não prevê mais essa forma de norma, esse formato? Perfeitamente possível. Porque a compatibilidade formal não interessa, galera. O que interessa é a compatibilidade material. Inclusive, a gente tem uma norma muito conhecida que foi assim recepcionada. Olha aqui, ó. Esse decreto-lei aqui, ó, o decreto-lei 2848 de dezembro de 40, ou seja, é ainda anterior à Constituição de 67. É um decreto antigo, mas que foi recepcionado pela Constituição de 88. Sabe que decreto é esse? Ó, aqui ele, ó, o Código Penal. O Código Penal, ele é uma figura normativa em sua origem que sequer a Constituição Federal mais prevê. Mas ainda assim ele foi recepcionado. Por quê? Porque não interessa a compatibilidade formal, interessa a compatibilidade material. Perceberam? Uma outra situação. Imagine que a Constituição de 67 traga a previsão que determinada matéria tem que ser tratada por lei ordinária. Então, aquela matéria tem que ser tratada por lei ordinária. E se faz uma lei ordinária tratando dessa matéria. Vem a Constituição de 88 e fala o seguinte, olha, essa matéria não tem que ser tratada por lei ordinária, ela tem que ser tratada por lei complementar. Então, observe que a forma de norma que a Constituição de 88 prevê para regulamentar aquela matéria não é mais uma lei ordinária, é uma lei complementar. E aquela lei anterior é uma lei ordinária. Isso aí vai impossibilitar que ela seja recepcionada? De modo algum, ela poderá ser recepcionada se tiver compatibilidade material. Por quê? Porque não interessa a compatibilidade formal, interessa o conteúdo. Na realidade, nesse caso, como a gente vai analisar daqui a pouco, essa lei ordinária ela seria recepcionada com status de lei complementar, mas seria recepcionada. Perceberam? Então lembre e não esquece mais. O teste da recepção. Constitucionalidade, tendo como parâmetro a norma constitucional em vigor no momento que a lei é elaborada, que a norma é elaborada, a vigência e a compatibilidade material com a nova Constituição. Para fins de prova, 90% das vezes as provas cobram apenas isso aqui. Apenas essa compatibilidade material. Então, no exemplo que a gente deu, sim, essa lei número 1 é compatível materialmente com a nova Constituição. Mas bora responder uma perguntinha aqui, ó. Mas se o conteúdo da norma for incompatível com a nova Constituição. Ficou aí, foi incompatível, né? Não é foi, né? Bora ajeitar aqui. For incompatível. Se o conteúdo da norma for incompatível com o conteúdo da nova Constituição. Se ele é compatível, ele é recepcionado. Mas se for incompatível, o que acontece com ele? A gente tem duas teorias que tratam disso. A primeira teoria, a teoria da inconstitucionalidade superveniente. O que é que diz a teoria da inconstitucionalidade superveniente? Que antecipa que nesse caso o Supremo não adota. Para esse caso específico, o Supremo não adota. O que diz essa teoria da inconstitucionalidade superveniente? Fala simplesmente o seguinte, ó. Que aquela norma infraconstitucional, que era constitucional, ela não era constitucional? Ela passa a ser inconstitucional. Então ela se torna supervenientemente inconstitucional.
Isso é o que diz a teoria da inconstitucionalidade superveniente. A gente não adota isso nesse caso, hein, galera? É quando a gente está analisando uma norma anterior e o advento de uma nova norma constitucional, não há que se falar em constitucionalidade superveniente. Por quê? Porque o compromisso do legislador era com a norma constitucional que estava em vigor naquele momento. Ele cumpriu o seu compromisso. A norma é constitucional. Ela não pode passar a ser inconstitucional por uma mudança futura da Constituição, seja por emenda ou seja até por uma nova Constituição. Então, nesse caso, não se adota a inconstitucionalidade superveniente. Para o Supremo, a gente resolve assim de maneira simples. Se o conteúdo da norma for incompatível, a gente aplica a teoria da revogação. A norma infraconstitucional, ela é simplesmente revogada. Ela é simplesmente revogada. Então, no exemplo que a gente deu aqui, ó, no exemplo que a gente deu para vocês, essa lei número 1 aqui, ela guarda compatibilidade material com a Constituição de 88, por isso que ela foi recepcionada. Mas se ela não guardasse a compatibilidade material, se ela fosse incompatível materialmente, tivesse uma incompatibilidade material, será que ela seria declarada inconstitucional? Não, galera. Ela simplesmente, a partir da Constituição de 88, né, ela vigorou até esse momento aqui, ó. Não é isso? A partir da Constituição de 88, ela seria simplesmente revogada. Ocorreria a sua revogação. Perceberam? Então, quando a gente está analisando norma infraconstitucional e modificação futura da Constituição, se não há uma compatibilidade material dessa norma infraconstitucional, não vai acontecer a sua inconstitucionalidade superveniente, vai acontecer a sua revogação. Significa dizer que o Supremo nunca adota a ideia de inconstitucionalidade superveniente? Não estou falando isso. Estou falando que, nesse caso, ele não adota. O Supremo admite a inconstitucionalidade superveniente decorrente de uma interpretação evolutiva, decorrente de uma modificação interpretativa. Então, o Supremo interpreta uma norma hoje, entende por sua constitucionalidade. E essa interpretação do Supremo mais na frente é modificada. Ocorre uma mutação constitucional, por exemplo. E ele passa a entender agora que aquela norma anterior ela é agora inconstitucional. Vai acontecer uma inconstitucionalidade superveniente, mas decorrente de quê? De uma mutação constitucional, de uma evolução interpretativa. Aí é outra coisa. A gente pode até conversar sobre isso em outra aula. Se vocês quiserem, bote aí, Mário, faz uma aula sobre mutação constitucional em hermenêutica. Se vocês quiserem uma aula sobre hermenêutica constitucional e mutação constitucional, coloquem aí embaixo, escrevam aí, Mário, faz uma aula sobre isso. Se a gente tiver, bora botar aqui mais de 10 comentários pedindo, eu vou gravar uma aula sobre esse assunto, beleza? Então, se vocês quiserem, coloquem aí que a gente grava. Fica para outra aula isso. Mas nesse caso aqui que a gente está tratando, não há inconstitucionalidade superveniente. Vamos seguir o jogo aqui, para a gente finalizar aqui, galera. Só duas questõezinhas práticas sobre a questão da recepção, para a gente finalizar. A primeira delas, a análise da compatibilidade material, ela é feita dispositivo por dispositivo. Como assim? Simples, ó. Imagina o seguinte, imagina a seguinte situação. Que essa lei número 1, a nossa querida lei número 1, ela tem vários artigos. Ela tem o artigo 1º, ela tem o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 4º. O artigo 1º ele é compatível materialmente com a Constituição de 88. O artigo 2º também é compatível materialmente, mas os artigos 3º e 4º são incompatíveis materialmente. Significa o quê? Que os artigos 1º e 2º, eles serão recepcionados. Os artigos 3º e 4º, eles serão revogados. Então você pode ter uma norma que é toda recepcionada, você pode ter uma norma que é toda revogada, você pode ter uma norma que é parcialmente recepcionada e parcialmente revogada. Detalhezinho. Nesse caso aqui, a gente pode até utilizar a revogação como não recepção, né? Porque a não recepção para a gente equivale a uma revogação. Mas aí, cuidado. Nem toda revogação é uma não recepção. Porque eu posso ter simplesmente uma lei revogando outra. Aqui é diferente, é uma nova Constituição. Vai acontecer a não recepção que vai equivaler a uma revogação. Então, a recepção para a gente equivale a uma revogação, mas nem toda revogação é uma recepção. Atenta a isso.
E segunda situação aqui, ó. O status hierárquico da recepção ele será analisado de acordo com o status atribuído pela nova Constituição à matéria que é tratada na norma. Não entendi nada, vai ficar fácil, ó. Vai ficar simplesinho. É a nova Constituição que vai dizer qual é o status da recepção de acordo com a matéria. Imagine que essa lei número 1, trate de uma matéria que a Constituição anterior reservava à lei ordinária. Ela é uma lei ordinária. Essa lei número 1 é compatível materialmente com a nova Constituição, então ela será recepcionada. E a nova Constituição fala o seguinte: para essa matéria é exigida uma lei complementar. Então o que é que vai acontecer? A nova Constituição, de acordo com aquela matéria, atribui a essa norma o status de lei complementar. Então é uma lei ordinária, formalmente ordinária, mas será recepcionada com o status de lei complementar. Então, a lei ordinária pode ser recepcionada com status de complementar. Uma lei complementar pode ser recepcionada com status de lei ordinária. Um decreto-lei pode ser recepcionado com status de lei ordinária e assim por diante. É de acordo com a matéria tratada que a gente vai analisar qual é o status da recepção. Quer ver um exemplo bem prático disso aqui? Olha só. A gente tem aqui a Lei 5.172. É o denominado Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, como a gente acabou de ver, ele é uma lei ordinária, lei número 5.172. Acontece que a Constituição Federal de 88 diz o seguinte, que normas gerais sobre direito tributário devem ser veiculadas em lei complementar. Então, o Código Tributário Nacional, naquilo que foi recepcionado, todo o Tributário Nacional teve algumas normas do CTN, que é o Código Tributário Nacional, foram recepcionadas, outras foram revogadas. Dentro daquilo que foi recepcionado, olha só com a mistureba. A gente tem uma lei que parcialmente foi revogada, não recepcionada, e parcialmente foi recepcionada. Naquela parte que ela foi recepcionada, naquilo que trata de normas gerais sobre direito tributário, ela foi recepcionada com status de lei complementar. Naquilo que trata de outras matérias que a Constituição não exige lei complementar, ela foi recepcionada com status de lei ordinária. Então, olha só, se você quiser alterar o CTN hoje, naquilo que ele trata de normas gerais sobre direito tributário, você não pode alterar por lei ordinária, tem que alterar por lei complementar, porque apesar de ser formalmente uma lei ordinária, ele tem um status de lei complementar, um status material de lei complementar. Trouxe até um entendimentozinho aqui do Supremo sobre esse assunto para vocês. Olha só. Isso é um entendimento pacífico, hein, galera? Não tem nem discussão, isso aqui é antigo. As normas relativas à prescrição e decadência tributárias têm natureza de normas gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada à lei complementar, tanto pela Constituição de 67 quanto pela Constituição de 88. Observe que o Código Tributário é anterior mesmo à Constituição de 67 e 69. Na Constituição atual, a previsão é no 46, a linha B, inciso 3º. Aí vem aqui no final, o CTN de 66, Lei 5.172, promulgado como lei ordinária e recebido como lei complementar, tanto pela Constituição de 67, 69, quanto pela Constituição de 88. Disciplina, prescrição e decadência tributárias. Então, perceberam? O CTN, eu fiquei falando aqui, vocês não viram, né, galera? Que não estava mostrando aqui, eu não estava mostrando o quadro, mas agora eu estou mostrando, tá aqui, ó, tudo que eu falei. Norma relativa à prescrição e decadência tributárias, tem natureza de norma geral de direito tributário, que a Constituição reserva a lei complementar, né? A Constituição de 67 já reservava também. Então, desde a Constituição de 67, ele foi recepcionado com o status de lei complementar. E a Constituição trata disso no artigo 146b, terceiro. Também prevê lei complementar para tratar da matéria. Então, é uma lei ordinária que foi recepcionada pela Constituição de 67 e 69 como lei complementar e pela Constituição de 88 também como lei complementar. O CTN de 66, promulgado como lei ordinária e recebido como lei complementar pelas Constituições de 67, 69 e 88, disciplina, prescrição e decadência tributárias. Agora sim, vocês olharam o que eu estava falando. Perceberam? Então, com isso, e para a gente finalizar, algumas conclusões importantes aqui. Juntem essas conclusões com as conclusões da primeira aula sobre dinâmica constitucional no tempo. Porque se vocês entenderam todas essas conclusões, vocês não vão errar nada em prova sobre o assunto. Então, olha só.
Para que haja recepção, é necessário que a norma infraconstitucional seja materialmente compatível com a nova Constituição. Isso aqui é o principal elemento. Existem outros, como a gente viu. Se houver compatibilidade material, ocorrerá a recepção da norma. Havendo incompatibilidade material, haverá a revogação da norma. O status da recepção será analisado de acordo com a matéria prevista na própria norma, em confronto com a Constituição. Então, conclusões importantes. Galera, meu muito obrigado pela confiança, meu muito obrigado para quem ficou até aqui. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Esse assunto é relevantíssimo, é importantíssimo. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui embaixo no vídeo, me procura no Instagram, vou estar de braços abertos para ter a eventual dúvida que você tenha. E não esquece, segue a Aprovação PGE para não perder nenhuma dica, para não perder nenhuma atualização, para não perder nenhum vídeo. E me segue lá no meu Instagram, Prof. F. Mário. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.